Pai Senhor, meus amados irmãos, hoje eu quero falar uma coisa que é muito importante. Todos nós cristãos devemos nos consertar. Como podemos nos dizer cristãos se não perdoamos as falhas do nosso irmão contra nós? O coração perdoa, sempre encontrará a saída para se corrigir diante de Deus e dos homens, mas aquele que não perdoa o seu próximo jamais será salvo. Eu vou falar sobre uma história, o credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse lhe pagada. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido a íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão, ele sufocava-o, dizendo: Pague-me o que me deves. Então seu servo, prostrando-se aos seus pés, regava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E porém não quis, antes foi lançado na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo isso seus servos, o que acontecia, conquistaram-se muitos e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passaram. Então o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoe-te aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do seu conservo? E como também tive misericórdia de ti, indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares para o irmão as suas ofensas. Mateus 18, 23 até o 35. Então essa história ela reflete. Se queremos o perdão de Deus, devemos perdoar os nossos irmãos. Nós falhamos tantas vezes com Deus, pecando contra Ele, e mesmo assim Ele com amor lança no mar do esquecimento e nos perdoa. Da mesma forma, nós devemos fazer com o nosso irmão. Ai, mas eu me magoei e tudo. Por mais que batam na cara da gente, nós devemos perdoar. Lá em Mateus vai dizer que se alguém bater do lado do seu rosto, ofereça o outro. Cristãos são mansos e não agressivos. Por exemplo, eu não levo desaforo para casa, não. Se mexer comigo, tá mexendo com perigo. Que cristão é você? O cristão, ele está longe da confusão. Por mais que zoem, caçoem da cara dele, falem mal, ele ficará em silêncio porque ele sabe que a vitória é de Cristo. Nós não devemos colocar a nossa mão ou falar palavras achando que vai melhorar, porque é isso que o inimigo quer. Ele levanta pessoas para a nossa vida, para que falam coisas que deixam a gente triste, mas por mais que deixe a gente triste, é só momentâneo. Devemos perdoar, porque essas pessoas não sabem o que estão falando. Deus, ele dará vitória a todos nós. Se desejamos o perdão maior que é o de Deus, devemos perdoar até mesmo os pequeniníssimos erros que os outros cometem contra nós. O que eu falei aqui. Se nós queremos o perdão de Deus, devemos perdoar os nossos irmãos. Mas me magoaram, falaram muito de mim. É importante perdoarmos. Como poderemos se dizer cristãos se somos agressivos, não perdoamos os irmãos? É dever de todo cristão amar e perdoar os inimigos. Mas eu não vou com a cara daquela dali. Ela olha com a cara feia demais pra mim. Ela caçoa. Pois eu digo que assim, quem olhar de cara pra feia pra mim, eu dou logo um sorriso, uma alegria, porque enfim, né? Quem tá com Cristo tá com tudo. E por mais que eu podem olhar pra você com nojo, com risos,
Deus, ele dará a vitória. Nós devemos perdoar essas pessoas, porque Deus, ele está conosco. Deus, ele dará a vitória. Nós somos maus e falhos com Cristo, e mesmo assim ele nos ama e nos perdoa a cada dia mais. Mas nós não perdoamos nossos irmãos. É da mesma forma de chegarmos: Pai, me perdoe por todos os meus pecados, e ele perdoar. Eu vou dar um exemplo de perdão. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro provavelmente estava achando que tinha um limite de perdão. Jesus, ele estava falando que não 70 vezes 7, mas sim que o perdão é ilimitado. Ele estava explicando para Pedro, não importa o que fazem com você, o perdão reine. Da mesma forma que a compaixão divina é ilimitada, deve ser também ilimitado o nosso perdão. A resposta do Senhor Jesus a Pedro foi que o limite não era 7 vezes, mas de 70 vezes ou até 490 vezes. Por exemplo, o que eu falei, o perdão ele deve ser ilimitado. Se recebemos perdão ilimitadamente de Cristo, devemos dar perdão ilimitadamente para as pessoas. Se elas riem, se elas falam mal da gente, se elas zoam a nossa cara, se elas falam: olha lá, aquela dali, crente, besta demais. Mas não, eu digo que Cristo, ele dará vitória para todos nós. Nós devemos orar para que essas vidas se rendam aos pés de Cristo. Ou então, como podemos nos dizer cristãos se temos preconceito com outras pessoas? Por exemplo, um dia eu vou falar sobre os frutos do Espírito Santo que ele dá no nosso coração. Deus tem me tocado bastante, porque ultimamente eu não tenho mais, desde que eu comecei, a renunciar as coisas, a viver mesmo para Cristo. Deus, ele floresceu no meu coração frutos do Espírito Santo, que, por exemplo, é compaixão ao próximo, de pegar pessoas que estão no lamaçal do pecado e vê-las como príncipes na obra de Deus. Como podemos nos dizer cristãos se temos preconceito com o irmão dali, o irmão daqui, que não queremos que ele sente do nosso lado, não queremos que ele fale com a gente, não queremos que ela fale com a gente porque ela é isso, ele é aquilo, ela é aquilo. Ele não veio pela cor, ele não veio pela raça, ele não veio pelas características, mas sim pelo nosso coração e a nossa alma. É importante. Como podemos nos dizer cristãos se não temos compaixão ao próximo? Como podemos nos dizer cristão se fazemos confusão com os outros? Como podemos se dizer cristãos se fofocamos? Como podemos se dizer cristãos se estamos em rodas que não convém a um cristão estar? Como podemos nos dizer cristãos se não nos consertamos em Cristo? Como podemos nos dizer cristãos se nós somos orgulhosos? Podemos se dizer cristãos se não temos compaixão a almas? Como podemos nos dizer cristãos se não oramos pelo nosso próximo, pela igreja que nós congregamos, pelos irmãos que estão nela? Como podemos nos dizer cristãos se não levamos a mensagem de Cristo em nossa vida, se fazemos coisas erradas e não demos exemplo? Como nos podemos nos dizer cristãos se estamos sempre andando com pessoas que não convém a nós andarmos? Deus, ele tira amizades do nosso convívio, porque é a permissão dele, porque ele sabe que muitas das vezes amizades, mesmo algumas amizades cristãs, podem nos distanciar da presença deles. Como podemos nos dizer cristãos se não andamos de acordo com a palavra como ela manda? Como podemos nos dizer cristãos se não temos o conhecimento da palavra de Deus, se não lermos um capítulo por dia? Meu irmão, um capítulo por dia da Bíblia não mata ninguém. Podemos nos dizer cristãos se nós não ajudamos a obra de Deus? Então é isso, que venha latejar na sua cabeça. Não adianta você estar querendo pregar, cantar, se não seguir os passos de Cristo, se não renunciar, se não perdoar. Mas hoje eu quero falar só para latejar na sua cabeça. Como podemos nos dizer cristãos se não tivermos de acordo com a palavra? Ai, mas meu pastor não tá vendo? Minha mãe que é crente não tá vendo? Meu pai que é crente não tá vendo? Deus, ele
contempla tudo que nós estamos vendo e os olhos dele são como chama de fogo. E ele contempla tudo que estamos fazendo 24 horas por dia. E não adianta estarmos mentindo num lugar e depois estamos lá na igreja adorando, falando que Deus é santo, que Deus é maravilhoso, se não buscarmos a nossa santificação. Dizemos que Deus é santo, é isso, mas como queremos estar na casa de Deus louvando, pregando, dançando, querendo falar em línguas, se não tivermos de acordo com os passos de Jesus, se não tivermos brotando os frutos do Espírito em nosso coração. Ser cristão não é fácil, ser cristão é renunciar, é sangrar pela obra, apontarem na sua cara e você não poder revidar, mas saber que você tem um Deus que cuida de você 24 horas por dia. Não vai ser pessoas, olhares de pessoas, julgamento que vão te fazer cair na presença de Deus. Aliás, eu digo, quanto mais o inimigo tenta sobre nossa vida, mais temos que estar forte com Cristo. Senhor Deus, te abençoe. Tchau.